E bom, antes de começar a analisar aqui as relações de que a gente falou na abertura, eu queria pedir para o Alan que você fale um pouco sobre o teor da reportagem, sobre seu processo de apuração para chegar até aí. Sim, eu costumo dizer que essa reportagem ela tem várias camadas de irregularidades, né? Ou imoralidades, né? É difícil você resumir rapidamente, né, todas essas camadas, né? Eu não sou um repórter esportivo no meu dia a dia, eu não cubro esporte, cubro crime organizado, e aí acho que faz todo sentido, justamente. E só para contar um pouco do bastidor de como surgiu essa apuração, o atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele tem feito uma gestão muito divisiva dentro da própria CBF, né? E com casos muito graves de assédio moral sobre os funcionários, enfim, isso tem despertado muita insatisfação contra ele. E é nesse contexto que surge, eu sou procurado em dezembro, o último agora, por ex-funcionários e funcionários querendo denunciar essa situação, que eu não conhecia. Eu não acompanho a CBF, né? Como eu não cubro esporte, eu não acompanho a CBF no dia a dia. Mas você gosta de futebol? Você adoro futebol, adoro. Eu sou corintiano. Corintiano? E você acompanha? Você acompanha. Tavares nem veio hoje. É verdade, a Flávia é corintiana. E acompanho futebol, mas não acompanho como jornalista no dia a dia, eu não acompanho. Nunca acompanhei como torcedor, exato. E aquilo me chocou bastante de ouvir aqueles relatos, assim, relatos muito duros de burnout e assim, ataques de pânico de funcionários, de funcionárias, que quando é mulher a coisa é pior, né, por conta do ambiente de misoginia dentro da CBF, enfim. Eu fiquei bastante impactado com aquilo, obviamente havia uma reportagem lá, né? E aí eu me debrucei sobre isso, comecei a ouvir, eu vi 22 funcionários e ex-funcionários, todos em off, porque todos têm muito medo dessa figura chamada Edinaldo. Mesmo aqueles que já saíram da CBF têm medo dele, porque ele é uma figura um pouco vingativa, enfim. E comecei a ouvir esses relatos e reunir documentos, porque, claro, não havia só assédio moral, havia irregularidades, havia má gestão lá dentro, claramente desvios de recursos da CBF para fins pessoais, do Edinaldo, dos amigos dele, enfim. E havia um quadro ainda, aí a gente está falando de outra camada, que é a relação CBF, política e judiciário. E como eu falo judiciário, sobretudo o Gilmar Mendes. Ok, então era esse o quadro que foi se pintando durante a minha apuração. Eu fui vendo a gravidade daquilo, eu fui me documentando sobre essas irregularidades ou ilegalidades, porque há casos que são imorais, mas não há crime, enfim, há outros que há supostos crimes. Até juntar esse quadro geral, e aí a gente está falando de fevereiro. Procurei a CBF, como todo jornalista tem que procurar outro lado, enfim. O Edinaldo quis responder tudo por escrito, mas fez questão de me receber na CBF. E eu fui, isso eu me lembro bem, foi dias antes do Carnaval, e ele estava numa mesa assim, cercado de advogados, e eu no meio. Não é uma coisa muito confortável, né? Não é. Claramente visava algum constrangimento. Isso, não é? Um pouco de de intimidação. Sim, claro. Eu já esperava que fosse encontrar essa situação lá dentro, né? Porque eu já sabia o histórico, né? Advogados que processaram a CBF também passaram pela mesma situação de estarem cercados de advogados lá dentro e serem pressionados, enfim. Eu sabia um pouco o que ia enfrentar. Mas tudo bem, mas não houve nada de... Ele se pronunciou, falou umas palavras da origem humilde dele, o fato dele ser negro e baiano e tal, o preconceito que ele enfrenta dentro do mundo do futebol, ok, isso não está em discussão, né? A matéria não versa sobre essas questões. Isso, né? inclusive, né? Não, porque não era o ponto, né? Exatamente. Não era o ponto. E assim foi feito. Depois disso, acompanhei a reeleição dele. Eu tive na CBF, foi uma coisa assim
bizarra aquilo, assim, uma festa, todo mundo beijando a mão dele, presidente de federações e os clubes, todo mundo votou nele, foi unanimidade, foi o Ronaldo Ronaldo Fenômeno, que vinha colocando a candidatura dele desde novembro. Ele é cartola do Cruzeiro hoje, né? Ele tinha já recém saído do Cruzeiro, né? Ele vendeu o Cruzeiro. Certo. Hoje ele é dono, se não me engano, do Valladolid, na Espanha. E ele colocou o nome dele, enfim. E nem ele, com o nome que ele tem no futebol, enfim, como ex-atleta, conseguiu romper esse mundo extremamente fechado que é o da cartolagem brasileira, né? Deixa eu te dar uma segurada, né? Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte, um pouco sobre como você como repórter, eu não sei o quanto que as pessoas que estão assistindo em vídeo conseguem perceber, você é um cara grande, você é um cara alto. Sim. Mas isso quem nós somos fisicamente como repórteres, homens, mulheres, tudo mais, isso tem a ver com a maneira como a gente faz reportagem. Tipo, se você ocupa mais espaço, menos espaço, a maneira como você é percebida pode te ajudar de maneiras diferentes. Você sempre pode usar fisicamente a presença. Agora, se por um lado você é grande, né, alto e tudo mais, você é um gentleman, né, cara? Você é um cara que é um dos repórteres mais... redações são lugares que a gente fala palavrão pra cacete, que você fala assim, você sempre fala baixo, você é sempre muito cordato, você é sempre muito... E você cobre crime organizado. Entendeu? Você lida com algumas das pessoas mais hardcore que tem na sua apuração. E essa cena que você descreveu, de vou criar um ambiente intimidador, isso não deve ser uma coisa com a qual você esteja pouco habituado, né? Como é que você se coloca como repórter para extrair informação, para lidar com as pessoas? Você tenta se aproximar pela coisa como o cara cordato, gentil, tudo mais? Você tenta se impor fisicamente em algumas situações? Como é que você faz? Como é que você conduz esse processo? É muito interessante essa questão, Pedro. Realmente você é a primeira pessoa que me fala isso e eu fiquei sempre falando, eu fiquei pensando. A minha terapeuta me dizia que eu sou uma pessoa dócil. Eu achei legal esse dócil, né? A gente associa normalmente a animal, né? Mas eu concordo, enfim. Eu sempre sou muito educado com as fontes, sempre. Você matou a pau aí essa definição sua. Eu gosto sempre de conversar com as pessoas amigavelmente. Eu não sou uma pessoa de atrito. É assim que eu conduzo isso. Até o Fernando Barros e Silva, não sei se ele está nos acompanhando agora, o ex-editor-chefe da Piauí. E atual âncora de Teresina. Exato. Ele costumava brincar muito comigo em relação a isso, porque eu era muito cordial e envolvente com as fontes, no sentido diferente de outros repórteres que às vezes são mais brutos, enfim. Tentam conseguir informação por outros caminhos, que são legítimos, enfim, são só características de personalidade. Mas é interessante essa questão do tamanho também ser um fator de comunicação, né? É um fator de comunicação, o corpo fala, enfim, sim, óbvio. Claro que sim. Eu acredito que sim, eu acho que talvez as pessoas me respeitem também por isso, Pedro, acredito. Mas eu queria te dizer também que lidar com esse tipo de crime, né, ou esses personagens como os do futebol, é mais complexo do que lidar com os bandidos comuns. Assim. É muito mais complexo. Milícia. E é muito mais sensível, é muito mais estressante nesse sentido. Por que você tem a... Desculpa. Por quê? Olha, às vezes os traficantes, eles costumam ser menos canalhas, vamos dizer assim, sabe? São mais direto ao ponto, mais francos em relação mais francos, muito mais. Eu nunca tive problema. Explícito, né? Eu nunca tive problema com nenhum deles. Pelo contrário, alguns até gostam de aparecer, mesmo que no contexto não favorável, né?
Eu já escrevi um livro sobre narcotráfico que eu cito quase 800 traficantes, nominalmente. E nenhum deles nunca me deu aborrecimento. Pelo contrário, alguns até falaram, saí aqui, estou famoso, tal, enfim. É interessante isso, né? É muito mais fácil do que lidar com colarinho branco. Muito mais. Eu costumo dizer que às vezes eu sinto saudade dos meus traficantes de estimação aí, porque eles não me dão tanto trabalho quanto esses. Porque esses têm poder político, têm poder jurídico, né? É diferente, né? A reação é diferente. Eu nunca recebi ameaça de morte, por exemplo, de nenhum traficante. Também não dos de colarinho branco. Mas tem aborrecimentos, tem lobbies, tem pressões, né? E quando a gente lida com esses altos nomes aí da política... Tem amigos poderosos, né? Tem amigos poderosos, tem uma relação de poder já muito estabelecida, né? Tem os que os defendem, né? Então, a gente tem que estar um pouco preparado aí para lidar com essa situação, né? A segunda pergunta que eu queria te falar você falou de assédio moral e você falou de existir na CBF um ambiente misógino. Sim. A misoginia pode se dar, evidentemente, na forma de assédio moral. E um assédio maior voltado para mulheres do que homens, mas em geral a gente logo liga também a assédio sexual. Que não necessariamente chega ao toque físico, mas uma certa intimidação, uma coisa assim, e às vezes até vai para algum tipo de busca de envolvimento físico, tudo mais. Acho que foi o que afastou o presidente, o anterior ao atual, foi exatamente. Foram as acusações de assédio sexual. Como é que é a misoginia na CBF hoje? Pois é, olha, como até antecipei um pouco na minha fala inicial, eu ouvi relatos muito duros de assédio moral, mas eu notava que quando era com mulheres que trabalhavam lá, era muito mais pesado, porque envolvia o assédio sexual, ainda que sutil, né? Convites para jantar, esse tipo de coisa. Você está linda hoje, quer dizer, não deixa de ser um assédio, né? Dependendo do contexto pode ser. Dependendo do contexto pode ser, exato, justamente. E as mulheres obviamente sofrem muito com isso, né? Porque eu ouvi várias delas me disseram que elas entraram lá com a esperança de que fossem realmente fazer um trabalho em prol do futebol, porque gostam do futebol, porque há muitas mulheres que são apaixonadas por futebol e são muito competentes. E chegando lá, elas viram que a competência delas não valia nada, né? Seria mais um vaso lá, né? Uma coisa meio crua, assim. E como elas nunca, às vezes, uma em especial, uma mulher muito bonita, foi contratada para trabalhar num determinado setor da CBF pelo Edinaldo. O Edinaldo fez esse convite pessoal e tal. Houve investidas nela em relação a ela lá dentro. Ela nunca deu brecha para nada, porque ela me pareceu muito profissional, muito. E ela foi triturada lá dentro, sabe? Até ela pedir as contas com problemas de saúde que ela tem até hoje. Ela saiu de lá tem mais de um ano. E aí, no caso, por exemplo, da Luísa, que é um caso muito grave, né? A Luísa Xavier era diretora de patrimônio, ela é uma arquiteta especializada na construção de centros esportivos, né? Estádios, ou enfim, também outros esportes, mas mais focado no futebol. E ela tem uma especialidade nisso, ela já tinha atuado como consultora da FIFA na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e ela foi convidada para trabalhar na CBF. Meses depois que ela estava lá dentro, ela assume o cargo de diretora de patrimônio, é a primeira mulher no cargo de diretora, e o Edinaldo fez muita propaganda disso, o fato dela ser a primeira mulher diretora, ela deu entrevistas e tal. Só que a Luísa me parecia uma profissional muito séria, e ela começou a ver coisas lá dentro horrorosas, assim, má gestão mesmo, assim, de
direcionamento de escolhas de empreiteiras para obras, para reformas na CBF ou na Granja do Torto. Quer dizer, mais gestão, mais no sentido da corrupção do que na Inep. Exato. E ela nunca compactuou com isso. E ela começou a ser escanteada completamente lá. Ela sofreu um processo brutal de fritura lá dentro. E ela presenciou cenas muito constrangedoras para ela, além do assédio sexual que ela sofreu, ainda que de modo mais sutil, como essa questão do você tá linda hoje, vamos sair para jantar, tomar um vinho, etc. Comentários sobre prostitutas, dos diretores comentando sobre prostitutas na mesa do restaurante, no almoço, assim, umas coisas, sabe, baixas, assim. Grosseria. Sabe? Grosseria, exato, grosseria. E, enfim, no caso dela também, como ela cuidava da sede, né, da CBF, teve uma reforma lá de 22 para 23, uma coisa que aconteceu que me chama muita atenção também, como isso mostra um pouco da característica do Edinaldo, ele aproveitou o fato de que durante a Copa do Mundo no Catar, em 22, nenhum funcionário estava na sede, aqui na Barra da Tijuca, no Rio, estavam todos no Catar trabalhando. E ele determinou a instalação de uma câmera e um microfone escondidos no restaurante da CBF. Eles estavam escondidos sob um detector de incêndio, aqueles brancos no teto. A Luísa descobriu isso porque depois que ela volta em janeiro de 23, que todos voltaram ao trabalho, ela faz uma manutenção rotineira no sistema de incêndio. E aí o técnico viu que tinha uma câmera lá escondida debaixo daquilo. E mais, Gente, que loucura. a câmera, a fiação da câmera, ela foi dar numa salinha do lado da sala do Edinaldo, em que só ele tinha acesso a essa salinha. E lá dentro da salinha tinha todos os monitores, e onde ele via e escutava o que o pessoal falava dele no restaurante. Era esse o objetivo. Porque ele tem síndrome de perseguição, ele acha que ele é perseguido por todo mundo. Por que será, né? Pois é, assim, é um negócio assustador isso, né? Assustador. Os funcionários falam que lá é a Coreia do Norte. Eles deram esse apelido para a sede da CBF. Sim, um lugar que você é monitorado o tempo todo, o que você faz, inclusive o que você come, né? Se essa câmera está ali. Agora, como é que a tua investigação chegou em Brasília? Sim, esse é um ponto, né? O Edinaldo nunca teve unanimidade, diferentemente dos outros que o antecederam, sobretudo Ricardo Teixeira e Marco Paulo Del Nero, que são pessoas que, independentemente da questão ética, né? Obviamente que teve malfeitos lá na CBF, na gestão deles, e isso é público, eles tinham uma ascendência sobre o futebol, sobre a própria cartolagem. Eles eram figuras respeitadas mundialmente, justo, no seu tempo, pelo menos, né? O Edinaldo não tem esse respaldo. Então, existia, pelo menos, até o ano de 2023, um atrito muito grande do Edinaldo com alguns vice-presidentes da CBF, que são 8, e alguns presidentes de federações estaduais também. Ele assume num ambiente um pouco conflagrado, né? E nessa questão dele de fritar funcionário e demitir funcionário, ele demitiu mais ou menos metade dos funcionários da CBF já, né? Eles já foram trocados. Ele angariou muitos inimigos, né? Ele reuniu contra si muitos inimigos e esses inimigos entraram com uma série de ações na justiça e, inclusive, também o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha uma ação já antiga, de 2017, em que o Ministério Público dizia que uma mudança de estatuto para estabelecer mudanças no sistema de votação da CBF tinham sido irregulares porque não encontraram com a presença dos clubes da Série B do Brasileiro. Ok, uma filigrana aí. Só que esse processo ele vai desenrolando, ele vem no tempo, né? 2018, 19, 20, 21, 22, 23... 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Rio concede uma liminar anulando um TAC que tinha sido feito com o Ministério Público no começo, que é um TAC? no ano anterior, um termo de ajustamento de conduta, né? Que tinha permitido a eleição do Edinaldo. E, portanto, o tribunal, ao julgar nulo esse TAC,
a eleição do Edinaldo automaticamente anulada, ele sai do cargo. Né? Ele sai. Ok. Isso a gente está falando de 7 de dezembro. Naquele mesmo dia começam umas liberações de pagamentos milionários para advogados, inclusive um advogado, em especial muito ligado ao braço direito do Edinaldo na CBF, que é o Pedro Trengrause. É coisa de 6 milhões e meio que está na tua reportagem. Em 2 notas fiscais. Né? São 2 pagamentos naquele mesmo dia. A CBF começa uma sucessão de recursos nas Cortes Superiores em Brasília para tentar fazer com que o Edinaldo voltasse ao cargo, exato. O STJ nega um recurso no primeiro momento, depois há outro recurso aí entre os partidos políticos, né? O PSD do Otto Alencar, aliado político do Edinaldo Baiano também, entra com uma outra ação no STF, cai para o André Mendonça. O André Mendonça rejeita a liminar, não aceita a liminar. E aí, num último recurso, o PCdoB, que também tem a Secretaria-Geral dentro da CBF, tem relações com a CBF, não é de hoje, enfim, via Orlando Silva, que foi o ministro dos Esportes e tal. O PCdoB entra com um outro recurso no STF e, nesse caso, o regimento do STF prevê que havia um ministro prevento, né? Havia um ministro que, como já havia julgado um caso similar ou igual, esse caso deveria ir para ele, que no caso é o André Mendonça. Mas esse recurso é distribuído livremente e cai para o Gilmar Mendes. Né? Esse é um ponto. Aí, fazendo um parênteses, desde agosto daquele ano de 2023, a CBF havia feito uma parceria com o IDP, que é uma instituição acadêmica ligada ao Gilmar Mendes. Ele é sócio do IDP, o filho dele, que é o chefe, enfim, que é o presidente do IDP em Brasília. E essa parceria foi feita para gerenciar a CBF Academy, que é um braço da CBF que oferece cursos para treinadores e gestores do esporte, né? Enfim. Quer dizer, o Gilmar Mendes era totalmente suspeito para julgar aquele recurso. Ele era a parte interessada. Ele era sócio da CBF. A máquina de sorteio de ministro do Supremo Tribunal Federal, uma coisa espetacular, não é? Agora, deixa eu aproveitar esse gancho para trazer aqui uma questão que veio aqui com a nossa audiência. O Luciano André, ele já fala que o Brasil não tem governo, o STF vem governando o Brasil, ou melhor, é o dono do Brasil. Você aponta um problema dentro do STF num momento em que há um interesse político em desacreditar o STF. Isso não é um problema na tua reportagem, porque o que você aponta está muito bem apurado, realmente, de fato está lá, é um problema. Mas como é que você está lidando com isso, com essa repercussão da reportagem? Porque é claro que você fez uma apuração, publicou ali informações relevantes, importantes, mas uma vez que isso está na revista, foge do seu controle também, né? Como é que isso tem sido? Total. Eu acho assim, eu não sou eu que digo isso, até o Conrado Ubner, que é o colunista da Folha, que é um ótimo colunista e muito crítico do judiciário brasileiro. O mais sólido crítico do Supremo. Exato. E eu admiro muito a coragem dele, inclusive, por isso. Ele diz o seguinte: o STF tem que ser criticado, mas pelos motivos justos. Eu acho que é isso, né? Uma coisa é você criticar o STF por essas questões, a distribuição de processos, os interesses empresariais, os filhos desses ministros que são advogados, né? É uma coisa estranha. Sim, o sobrinho, né? Acho que do Barroso. Do Barroso, exato. Que tem um escritório em Brasília. Justo, que defendeu o CBF nesse caso. O CBF Exatamente. contrata o Barroso, o sobrinho do Barroso, para advogar. Nesse caso, inclusive. A mulher do Gilmar, né? Os filhos do Fux são todos desembargadores. Exato. Você tem toda uma... É uma teia. É uma promiscuidade. Essas Que questões não deveria acontecer. tem que ser debatidas. Agora, essa questão da extrema-direita é uma outra discussão, né? Está toda enviesada, é toda interessada, né? Podemos ser críticos da CBF e do Supremo sem ser golpistas. Justamente, é esse o ponto. Né? É esse o ponto. Enfim, espero ter respondido. Claro. Mas aí, só para concluir essa questão do Gilmar Mendes, o Gilmar não só aceita o recurso, quanto dá a liminar e o Edinaldo volta ao cargo. Depois disso, o IDP começa a entrar de vez na CBF. O IDP começa a tomar conta de diretorias dentro da CBF. Eu contei 6
em que são pessoas ou que são oriundas do IDP ou que foram indicadas pelo IDP. Aí abre o escritório em Brasília, né? E não é à toa que quando o Ronaldo Fenômeno coloca a sua candidatura, uma das primeiras medidas dele é procurar a bênção do Gilmar Mendes em Brasília, né? Ele tenta via Aécio Neves, ele consegue um encontro com o Gilmar Mendes na casa do Gilmar em Brasília. Só que o Gilmar não é receptivo à ideia. A família, o Francisco, pelo que eu apurei, o Francisco Mendes, filho dele, disse que estava contente com o Edinaldo. Ponto. Né? A partir daquele momento, a candidatura do Ronaldo começa a naufragar. Já não teria sucesso. Né? Depois, claro, os presidentes das federações nem quiseram se reunir com ele, né? E aí a gente pode também tratar desse caso, porque o Edinaldo deu um aumento brutal de salário para os presidentes das federações e isso explica por que todos votam nele. Claro. Não é? Enfim. Alan, você sugeriu aí duas ramificações políticas mais consolidadas, pelo que eu entendi, dentro da CBF. Uma que é essencialmente o Gilmar Mendes. A outra, o PCdoB. O PCdoB, ele, no período Lula, o PCdoB tem essencialmente um monopólio do Ministério dos Esportes. Como é que a partir do momento, me explica como é que funciona esse negócio. A partir do momento que você tem um ministério, isso aqui é o seu ministério, e você começa... nós somos de uma idade em que o poder do PCdoB estava na Uni. Aí, ali em 89, 90, 91, a Uni ganha o monopólio das carteirinhas de estudante. Para você ter meia entrada de estudante, você precisa... Aquilo financiava. Só que aí, quando o Lula chega ao poder, o PCdoB vem junto e ele ganha essa coisa que é... Você tem essa sinecura nova, o Ministério dos Esportes. Às vezes a gente tem outros ministérios também, mas esse ministério... Quando você fica como... Mesmo que as pessoas que estejam no comando do ministério mudem, como é sempre o mesmo partido, portanto a mesma máquina, você vai começando a dar estrutura para esse poder, né? E você vai começando a criar uma rede de influência. Como é que funciona essa relação do PCdoB com a CBF? Olha, pelo que eu apurei, Pedro, o PCdoB tem influência na CBF desde essa época do Orlando Silva no Ministério dos Esportes. E lá eles criaram essa capilaridade que se estende à CBS, né? É uma coisa estranha, né? Porque são coisas distintas, né? Uma coisa é o Ministério, uma entidade do Executivo, poder público, e a outra a CBF, uma entidade privada. Mas a CBF ela é cheia de feudos. Então, o PCdoB sempre teve um feudo lá, desde dos anos 2000. Qual é a coisa que o Ministério tem para dar para a CBF Como é que funciona essa liga? O que dá a liga que constrói essa rede de interesses? Sim, já teve, por exemplo, programas, o Profut, por exemplo, para reduzir dívidas dos clubes, dívidas tributárias dos clubes. Basicamente, é sempre assim. Os clubes explodem as dívidas, depois vão pedir socorro para o governo federal. Isso já aconteceu várias vezes, né? E normalmente o governo cede. Nossa, ontem a gente estava falando de onde cortar gastos nas contas públicas do governo federal, realmente. Não perdoa a dívida de clube de futebol. Ainda mais sendo o esporte mais popular, que deveria ser o esporte que mais movimenta dinheiro no país, sem precisar de apoio público nenhum, né? Para que esse futebol hoje. Exato. É interessante isso. É interessante. Cara, o que acontece na imprensa? Como é que é Porque é engraçado. Nós todos temos passagem por grandes veículos e a gente sabe como é que o jornalismo funciona, a gente sabe onde que é fácil, onde que é difícil. Às vezes as pessoas acham que o jornalismo político, por exemplo, tem sempre um patrão puxando o telefone, protegendo um deputado, uma coisa assim.
E 99,99% das vezes isso não é verdade. A gente tem na grande imprensa brasileira muita liberdade para cobrir política. Agora, isso não é verdade a respeito de futebol. Não é. O que acontece ali? Essa é uma questão interessante. O Juca Kfouri até tratou disso na coluna dele do último domingo na Folha. Eu achei muito interessante, porque essa contradição entre o fato de as empresas jornalísticas, sobretudo na televisão, o fato delas deterem também os direitos de transmissão. E isso as vincula à CBF, porque a CBF é a dona original desses direitos, né? Normalmente ela terceiriza esses direitos para uma empresa de marketing e essa empresa faz o contrato com as emissoras, né? Existe essa triangulação. No caso do Ricardo Teixeira, essa triangulação era proposital por conta da operação da propina, porque essa entidade intermediária, que era a Trafic, ela facilita essas negociações escusas, enfim. É muito dinheiro, né? O futebol dá muito dinheiro para essas emissoras. Quer dizer, o problema é um braço de entretenimento, Exato. na verdade. E elas viram escravas da CBF, né? E o Edinaldo é uma pessoa extremamente vingativa. Bastou a Globo colocar o Ronaldo no Jornal Nacional, anunciando a candidatura dele em dezembro, para o Edinaldo ficar maluco, pelo que eu apurei, e começar tratativas com a Record, para tentar chantagear a TV Globo. Então, a Globo historicamente foi refém disso, e continua sendo, né? Nenhum jornalista esportivo da Globo tratou desse assunto diretamente. Algumas questões muito sutis em redes sociais, enfim. Mas eu tenho certeza que a Globo proibiu todo mundo de falar sobre esse assunto, porque tem um interesse direto, dinheiro, né? No final, tudo se resume a dinheiro.